Bom dia, boa tarde, boa noite, nômades e amantes de viagem. Eu me chamo Vinícius e eu odeio quando opinam sobre as minhas viagens. Olá, eu sou a Lete Ramalho, esse é o Real Nômade Podcast, que é para mostrar o lado real de quem vive viajando. E eu tô aqui para julgar os julgadores. Fala, viajantes, tudo bem? Eu sou o André e a regra para viajar é não ter regra. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre fiscais de viagem. Aquele tio, aquela pessoa chata que enche o seu saco quando você vai viajar, aquele parente que te julga por você viver na estrada e dizendo que esse não é a forma da família tradicional brasileira viver e que você precisa estar num lugar e construir uma carreira numa empresa e casar assim que terminar a faculdade e tudo mais, e enche seu saco opinando sobre a sua vida na estrada. Eu acho que essa categoria do tiozão, né? Eu acho que é uma, mas também tem a segunda, cara, que é a categoria do viajante que sabe de tudo. Exato. Que é, cara, você foi pra Que é o cara que Paris. quer cagar regra no seu roteiro. Exatamente. Então tem várias classes, né? Tem vários jeitos de ser um fiscal de viagem, né? Sim, você não pode dizer assim: "Puxa, comprei uma passagem", usando seu exemplo, "comprei uma passagem para Paris", e o cara vai falar: "Ah, mas você tem que fazer X, Y, Z, você tem que ir naquele lugar, você tem que subir aqui, porque senão você não foi para Paris". Exato. Eu acho que isso parte do pressuposto que viajar é a mesma coisa, né. Viajar é um pacotinho, você tem que descer aqui, sair daqui, descer em Paris, ir pra Torre Eiffel, e aí você come no restaurante X, depois você compra o souvenir X e volta, né. E, cara, na real não, né. Na real cada um tem um jeito de viajar, cada um tem interesses diferentes de viajar, Uhum. né. Então, algumas pessoas realmente querem ver arquitetura, outras pessoas querem ir por gastronomia, algumas pessoas querem ir pra tirar foto apenas. E a outras pessoas querem pra só comer e pronto, né. Então acho que isso parte muito da ideia de que é só uma coisa, viajar é só uma coisa, né, Vini? Sim. Cara, eu falo pra mim, eu tenho um grave problema com pessoas falando sobre a minha vida no geral, Uhum. né. Eu não gosto, eu fico muito irritado, Uhum. essa é uma das minhas características mais fortes, e em certos momentos isso me complica um pouco. Eu tenho aprendido bastante nos últimos tempos, principalmente esse ano, né, tenho me desarmado um pouquinho pra, tipo, poder ouvir mais as pessoas e pedir mais conselhos e tudo mais. Mas, cara, pedir conselhos é uma coisa, e quando a galera vem falar do nada, tipo, isso me incomoda muito, e eu tenho, tipo, graves problemas com isso. E, por exemplo, eu nunca tive problemas, internamente. Internamente digo o quê? A minha família, da minha família, opinar sobre as minhas Hum. viagens e sobre a vida na estrada, todas as vezes foram de fora. Isso me tranquiliza um pouco, sabe, de saber que, tipo, pô, pelo menos em Tá ok, casa não né. Sim, tem isso, sim. né, pelo contrário, em casa tem aquele olhar de admiração por ser, tipo, cara, o primeiro a fazer isso e a conhecer vários lugares e Uhum. viajar. Pô, isso é muito bom. Eu acho que eu me decepcionaria muito se eu tivesse esse fiscal de viagem dentro de casa, sabe. E eu gosto da liberdade das pessoas fazerem o que, tipo, elas querem, sabe. Tipo, obviamente a gente precisa ter um cuidado com isso, mano, a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do meu companheiro, do fulano. Mas, cara, falando especificamente sobre viagem, cara, você quer viajar só pra ver isso, só pra fazer isso, tipo, cara. Não, eu acho que quando você fala em casa, a gente também, assim, eu pelo menos não tenho nenhum tio do pavê em casa, assim, então, ninguém vem cagar regra, mas é diferente você ter uma preocupação, né, de uma pessoa que Sim. acaba perguntando: "Ah, mas tá tudo certo? Você já tem casa? Já tem", é diferente de uma pessoa que vai virar pra você e falar: "Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo". Então acho que também, é a forma de se comunicar, né. E do nosso lado, de quem tá viajando, quando a pessoa contar pra você que ela vai pra um lugar que você já foi, é você tentar não ser essa pessoa, né. Que acaba sendo um pouco difícil, né, de você falar: "Ai, Uhum. mas eu queria tanto que você conhecesse aquele lugar, porque é tão legal". Ainda mais, né, dependendo da pessoa que você conhece, que você sabe que a pessoa vai gostar e tal, é mais difícil você não cumprir, né, tipo, ficar na neutralidade. Mas é isso, a pessoa sempre vai espere a pessoa te perguntar, né: "Ah, eu vou pra tal lugar, você já foi?". Que tem de legal lá pra ver, sabe? A maioria das pessoas acabam perguntando, né, não você acabar colocando a sua experiência acima de tudo, ou então falar que um lugar é ruim. Às vezes a pessoa vem te contar: "Ah, eu fechei férias, sei lá, em Lisboa", e fala: "Ai, Lisboa só tem velho, que cidade chata", sabe? Tipo, não é a experiência de cada um, sabe? Então,
Exato. Eu acho que muito disso também é entender qual que é o objetivo que tu tem na viagem, sabe? Então, eu acho que esse gancho é muito legal de você, quando alguém vem te perguntar, né? Eu acho que isso acontece muito com a gente, né? Tipo, meu, você foi pra outro lugar, o que que tu acha? E aí é entender o que a pessoa busca, porque às vezes, cara, o que a gente busca não é o que a outra pessoa quer, né? Então, a gente viajando, por exemplo, meu, eu não busco ir em restaurantes Michelin, eu não busco esse tipo de coisa, mas tem pessoas que já vieram perguntar coisas pra gente que são desse perfil. Então eu acho que a diferença né, do fiscal de viagem pra quem aconselha em relação à viagem é você primeiro entender o que que a pessoa quer. E eu acho que também tem um pouco de autoconhecimento nisso de saber que cada pessoa tem um objetivo e tudo bem, cara. Às vezes você pode ir pra Orlando e não ir na Disney. Você pode ir pra lá e comprar iPhone e voltar e não ter ido pra Disney. E o oposto também é verdade, sabe? Então eu acho que o primeiro passo é meio que você entender o que te agrada, sabe? E tanto você pra viajar, que eu acho que a coisa mais importante aqui desse episódio é entender que, tipo, meu, tá tudo bem. Se você quiser ir pra Roma e não entrar no Coliseu, tá tudo bem. Mas eu acho que o primeiro passo disso é você entender teu perfil, né? Como que foi isso pra você, Vini, de entender o que que tu curte? Se tem claro essa coisa do perfil, como que foi? Eu sempre tive um problema de, tipo, ter um pouco de pavor daquilo que todo mundo gosta, Uhum, né? Eu sempre tive isso de, cara, eu sou underground, eu gosto do Eu sou rústico, diferentão. eu sou diferente. aham. Então, por exemplo, eu, pô, eu tenho pavor de, tipo, pontos turísticos, cara. Pô, já passei por todos os pontos turísticos dos países que eu já visitei. Uhum. Mas é porque, cara, eu acho que é importante a gente passar. A gente precisa conhecer, Uhum. né? Principalmente quando a gente fala de Europa e de toda a história dentro daquele continente, né? Mas eu tenho pavor, cara. Eu tenho pavor. Tipo, eu falo que o meu lugar no mundo favorito é Solarolo. Cara, quem conhece Solarolo, além dos moradores de Solarolo? Exato. Quem sabe onde fica Solarolo? Tipo, ninguém sabe? Tipo, pô, é a cidadezinha ali, onde a gente tem a casa, onde tem minha família e tudo mais, onde tá minha zia, onde tá minha nona, e pô, é um lugar tranquilo, é quase um interior de São Paulo ali. Cara, não tem nada demais. Não tem Uhum. nada demais. Uhum. Além do fato de, cara, o meu coração está ali, Te sabe? bate diferente, né, quando você chega numa cidade que você se apaixona, assim, te bate diferente, Exato, assim. exato. E, tipo, eu já, por exemplo, as primeiras experiências na França, cara, não existiu Paris no meu roteiro. Uhum. Eu vim conhecer Paris esse ano, que eu passei o começo do ano lá na França. Tipo, cara, agora, Uhum. depois de um tempinho de estrada, e, pô, beleza. Eu sabia, tipo, é aquela questão de, cara, eu sei que em algum momento eu vou passar por ali. Eu sei, tipo, mas eu não quero que ali seja o ponto principal, nem o meu destino final, né? Eu sei que eu vou passar por ali, então, cara, sem pressa. Viajar com calma, né. É isso, sem pressa. Tipo, cara, pô, é muito bonito a torre, os arcos, cara, é fenomenal, é lindo demais, cara, é um absurdo de lindo. Sim. Mas existe muito mais, cara. Existe muito mais, Ainda sabe? mais quando você fala sobre as principais, né, capitais da Europa, tipo, meu, você vai estar não sei, se você vai estar em Paris, tem muito mais além da torre pra fazer, Sim. sabe. E tem muito mais além da torre, tem muito mais além dos restaurantes, tem muito mais além de qualquer coisa, porque é uma cidade que você acha que se você passar 300 dias nela, você vai ter 300 dias pra fazer coisas diferentes, né. Então acho que calma, né, não precisa o seu roteiro não precisa ser uma checkbox de lugares que todo mundo passou, né. É, Então tipo, aí é que eu encontro o meu preconceito quando se trata de viagem, que é tipo, da galera que. E eu entendo que esse é meu preconceito e não é uma opinião que eu externo. Eu tô falando aqui porque a gente tá no bate-papo entre amigos, né? uhum. Uhum. Mas não é uma opinião que eu externo e que eu coloco na rua, né? Mas, cara, tipo, eu não consigo entender a galera que vai só pra isso. E aí, tipo, quando eu digo galera, eu não digo. Eu falo especificamente sobre, tipo, quem vive na estrada, né. Pra quem é turista, tipo, pô, beleza. Porque, cara, se eu também só tivesse a oportunidade de viajar como turista, eu também faria exatamente isso. Porque, Uhum. cara, eu sei que, dentro dos 365 dias do ano, eu vou ter ali talvez um mês de férias da empresa, e, cara, eu consigo planejar uma viagem ali de uns 25 dias e, pô, vou pra esse lugar pra ver tal coisa, Sim. para, Exato. experimentar tal coisa, tipo, é isso, Sim. Mas, né. mas, novamente, isso é um jeito de viajar. Exato, exato. Agora, tipo, viver na estrada e ficar refém disso, cara, tipo
Primeiro que tem os seus custos, que não são poucos, a gente sabe que, cara, é um absurdo, Uhum. né, Uhum. tipo, você passar um tempo nessas grandes cidades. Mas eu sempre, eu acho que o pelo menos pra mim, cara, como eu sempre fui desprendido disso de: "Cara, eu preciso ver ali, eu preciso estar ali, aí tem muita gente passando ali, eu quero passar", tipo, não. E Uhum. eu tenho um grande apreço por lugares aleatórios. Aleatórios, tipo, cara, tem uma rua em tal país que, cara, tipo, é uma rua diferente. Cara, eu vou pra esse país pra ver essa rua. Sim, é Tipo, muito roteiro lado B, né, assim, eu acho que o que eu já comentei em outro episódio que eu falava, quanto mais esquisito o lugar, eu acho que mais eu quero ir, porque isso vai te exato. tirando de outras camadas, né, da sua zona de conforto, né. Sim, A gente viajou pra Sofia, na Bulgária, e eu fiquei apaixonada pela cidade, assim, é uma cidade que ninguém visita, não tem nada demais. As pessoas me perguntam, eu falo: "Ah, você tem que ir pra lá", e as pessoas: "Tá bom, mas o que que tem pra fazer lá?" Eu falo: Nada. "Nada, mas é legal". Mas é isso, é uma vibe, né, tipo, te bateu ali, e é isso, nada impede de que outras pessoas vão e falam assim: "Putz, não tem nada pra fazer nessa cidade, né, puta chato". Sim. Mas ó que louco, né, os 3 são nômades, né, você tem a tua vibe que você acabou de falar, ela falou da questão de o quanto mais esquisito, melhor. Pra mim eu tenho muita coisa de ver cultura, de entender e tal, e sabe, de entender como que tá acontecendo, tipo, ah, cara, o croata ele se comunica assim, o búlgaro daquele jeito, o romeno do outro. Cara, eu piro nisso. Então, olha assim, a gente tá falando do mesmo tipo de viagem, que é nômade, só que dentro desse mesmo tipo tem 3 perfis aqui. E quando a gente foi pra Bulgária, pra Sofia, ela saiu de Sofia, ela saiu maravilhada de Sofia. E eu falei: "Cara, legal, amei a experiência, né, tem toda uma questão", mas assim, o que eu curti de Sofia foi a questão de, por exemplo, histórica, né, que ainda tinha muito resquício da época, né, do enfim, da cortina de ferro e tudo mais. E são experiências, somos um casal, vivemos 10 anos juntos, viajamos juntos, e a gente vive com o mesmo estilo de viagem, experiências diferentes. Isso dentro do mesmo estilo de viagem. Agora, vendo isso, como eu posso virar pra alguém e falar: "Cara, a tua viagem, você não vai aproveitar se você não fizer isso, se você não fizer aquilo", sabe. sim. Então, eu acho que é muito isso, assim, é entender isso e novamente, a gente lá no começo, como a gente falou em outro episódio, a gente começou viajando assim, cara, estagiário, juntando ali até a última moeda pra fazer esse rolê que tu falou. Tipo: "Meu, De vamos ficar no fim 20 do ano, dias e é 20 isso. dias e é isso". E ok, meu, primeira minha viagem foi pra Argentina. Casa rosada, vamos olhar tudo, vamos fazer a listinha. E aí, fomos pra Europa. Cara, a gente pegou a promoção lá da Ryanair, 250 € fomos pra 6 países, velho. Assim, chegou no último a gente estava: "Jesus", sabe. Então assim, são fases que você passa, quando a gente viaja às vezes de fim de ano com a família, é outro tipo de viagem, né. A gente vai com a mãe dela, vai com a família, cara, é outro objetivo. Então é entender que não é um box só. Cada pessoa vê o mundo de um jeito e cada pessoa tem seu objetivo naquilo. Então acho que, claro, eu também tenho minhas preferências assim como você tem, mas eu acho que o grande importante que eu queria deixar aqui, claro, nessa, né, pelo menos do meu ponto de vista é, cara, viajar não tem regra. Você tem que entender qual é o seu objetivo de viajar. Porque você pode virar e falar assim, cara, esse ano foi muito corrido. Eu quero relaxar. Eu vou pegar um resort em Punta Cana, eu vou ficar 30 dias com o pé na piscina. E Cara, tá tudo ok. tá ok. Porque a gente também não pode chegar e falar assim, cara, porque só a gente sabe viajar, porque a gente não. Sim. Cara, tem gente nômade que eu já ouvi falar. Ah, mas vocês vão pra São Paulo e vocês passam 2 meses, vocês não são nômade. Então, isso acontece de todos os lados, né? Uhum. Então, eu acho que é muito isso, assim, se despir desses preconceitos que a gente tem e entender isso, sabe? Tipo, quais são os estilos de viagem que a gente tem. Então, tem o nômade, tem viagem de fim de ano, e você entender qual é o objetivo de cada um, né? Sim, sim. E cara, tipo, não existe não é como se existisse um livro de regras pra viagens, e que, cara, você tem que encontrar ali dentro o que que é bom, o que que você pode seguir, o que que você não, cara, é viagem, é Não, eu viagem. eu tenho amigos que gostam de nem saber o que tem pra fazer na cidade, sabe, tipo: "Ah, eu tenho vontade de conhecer Berlim", eu vou pra Berlim, e eu quando chegar lá eu descubro o que que eu vou fazer, sabe. No máximo a pessoa tem uma hospedagem,
e chega lá e começa a construir o próprio roteiro em cima de perguntar para local, enfim. Então acho que não tem eu comparo muito, né, eu falo que é uma evolução de viagem, porque no início, eh, como eu sou designer, eu me sentia muito obrigada a ir em todos os museus que eu pudesse enquanto eu viajava. Nossa, eu preciso entender tudo, eu preciso estar em todos os museus. E no final tinha vários que eu achava um saco, sabe? Então, putz, não é isso. Então hoje eu sei selecionar qual é o tipo de museu que eu quero ir, sabe? Eu sei selecionar o que eu acho que vale a pena. eh, Em relação essa cidade tem arquitetura para ver. Tá bom, mas eu não preciso ficar andando em todas as ruas que o pessoal fala que, que é referência nisso, sabe? Então eu posso encontrar um prédiozinho na esquina e ele vai estar. Aquilo ali é referência para mim, sabe? Então é isso, você faz a sua referência, né, você faz a sua vontade e, enfim, o que te faz confortável. Eu tive algumas experiências particularmente na Itália, que é o meu lugar favorito. E, cara, o meu objetivo era encontrar um bom lugar pra ficar, né? Uma boa acomodação, tal. E, tipo, o meu roteiro vai ser sair de casa, fazer uma caminhada, comprar um pãozinho ali, voltar, tomar um café, dar uma volta na vizinhança, fazer o almoço, trabalhar, passar a tarde em casa no sofá ali, assistindo uma televisão, de boa. Cara, levar a mesma vida que eu levaria se eu estivesse, sei lá, tipo, numa semana de folga aqui no Brasil. Uhum, Simplesmente porque, cara, o objetivo daquele momento era viver como um nativo. uhum, Tipo, pô, o que que a galera faz aqui no dia a dia? Uhum. Eles levantam, eles vão pro trabalho, e aí vão passar no mercado, no fim do expediente, eles voltam pra casa e descansam. Tá bom, vou fazer isso, cara. Um lugar completamente aleatório, tipo, longe de qualquer ponto turístico. E, cara, tudo bem, beleza, né, Uhum. tipo, eu gosto disso, né. Acho que a gente gosta, né, dessa exato. parada de, tipo, cara, eu vou imergir nessa cultura e eu vou viver como se eu fosse um deles, cara. E Sim. quero ver quem vai falar que eu não sou. Exato, e tem seus lados, todos esses lados positivos também, cara. Porque, por exemplo, tem gente que foi pra Barcelona uma vez, 2 vezes, cara, e conhece Barcelona mais do que a gente que morou lá 8 meses, porque o cara chegou e falou: "Vou ficar Eu vou 10 dias, destruir essa eu cidade vou aqui. destruir". O cara acorda 6 da manhã, ele cara, das 6 da manhã até a meia-noite ele tá ali, cara. Ele comprou todos os tickets possíveis, foi pra todos os museus possíveis. Agora eu posso virar pro cara e falar: "Cara, tua viagem não é ruim?". Não, velho. Entendeu? Por outro lado, eu não conheço, talvez não conheça tanta coisa como ele daquela cidade. Mas, cara, pra mim basta, porque eu sei a experiência que eu quero ter na cidade. Eu acho que é muito do que tu falou, né? Tipo, Uhum. meu, mas você tá aqui, tá saindo de boa, tá querendo viver como local. Pô, Vini, mas você não pegou lá o trem e foi pra Veneza, você tá no mesmo país. Cara, vai te fazer feliz, sabe? Eu acho que é um pouco disso, né? De você entender o que você quer na hora, né? Sim, sim. E usando Barcelona também como exemplo que você falou, normalmente, assim, né, a pessoa que eu conheço que fez isso, que destruiu Barcelona em 3 dias, é a pessoa que odiou a cidade. Então, assim, é uma opinião muito contrária, né. É minha cidade favorita, né, você falando que a Itália é seu lugar favorito no mundo. Barcelona, eu falo que é onde os meus ossinhos precisam descansar ali, então é a minha cidade favorita. Putz, vários amigos que vão para Barcelona em tema de turista, assim, falam: "Eu odeio aquela cidade é cara", eh, alguns vão no verão, então, assim, é cara, tem fila, você não consegue aproveitar e tal, e eu putz, a minha experiência foi outra, sabe, de poder viver como um local, de poder estar ali no lugar dos locais e andar na praia junto com o pessoal que sai do trabalho lá às 5 da tarde e vai correr na praia, sabe, aproveitar mesmo a qualidade de vida da cidade e não só, né, a parte sufocante do turismo, né, então Uhum. Dando uma de fiscal, né, colocando o meu lado fiscal de viagem pra fora, a minha opinião de fiscal é que, cara, eu acho que essa é a única forma de você conhecer verdadeiramente um lugar, que, cara, tipo, andar com calma. Tipo, eu sei que às vezes, se você não leva essa vida de nômade, viver na estrada, não tem como, é tudo muito rápido, né. Mas não tem como você verdade essa não que não é que não tem como, essa é a minha opinião, Uhum. né. Eu lido comigo mesmo dessa forma de, cara, de forma rápida, de forma corrida, num bate e volta, não tem como eu conhecer, tá ligado. Uma coisa é eu olhar, outra coisa é eu realmente enxergar.
tá ligado? Tipo, eu não Uhum. tô só vendo, eu tô enxergando, eu tô sentindo aquilo. E eu gosto e prezo muito por isso. E a minha opinião de fiscal é que, cara, esse é o único jeito de conseguir realmente entender um lugar, sabe? Uhum. Não é, hoje a grande diferença que eu acho, assim, é que se me perguntasse há 10 anos atrás, assim: "Ah, 5 países em 1 mês ou um país em 2 meses?", eu ia falar: "Um país em 2 meses", Sim. sabe, porque mas é o meu foco, né, viajar pra mim é conhecer, entender a cultura local, entender como as pessoas vivem, qual é o que que tem de diferente na rotina delas pra rotina que a gente conhece, né, no Não é nosso país. sobre a quantidade, sobre quantas bandeirinhas eu vou colocar no meu Instagram. Exato, Exato. exato. Isso é uma coisa que é comum, é normal. Às vezes as pessoas perguntam: "Cara, quantos países você já visitaram?" Eu falei: "Não sei", sabe. "Ah, não sei quantos", sabe, assim. Claro, também não vou pagar aqui de hipócrita. No começo eu contava, Sim, óbvio, sim. mas depois de um tempo, você fala: Não é "Cara, sobre não é isso. sobre isso". Beleza, eu sei mais ou menos o quanto eu fui, mas assim, não é sobre isso. Hoje a gente quer cada vez mais ficar mais tempo. Começou com 15 dias, foi pra 1 mês. Cara, a gente ficou 2 meses em Montenegro, a gente ficou numa cidade que tinha 4.000 habitantes, velho. Tipo, velho, não tinha nada na cidade, a gente ficou 1 mês e a gente estava maravilhado, entendeu? A gente ficou numa casa que tinha Letícia é louca por gatos? Tinha, tipo, 15 gatos em volta da casa e ela alimentava os gatos, e aí a gente entrou na rotina da família do Airbnb. Cara, era uma delícia, sabe? A gente ia num bar lá específico X que era muito legal, tomar uma cerveja X, A tipo, gente já conhecia o garçom. conheci o garçom, tomar uma escola lá dos caras, entendeu? Então, é assim, é isso, é você, sabe, você sentir isso, assim, você fala, cara, são coisas intangíveis. E é difícil você explicar isso pra quem pensa de outra maneira também. Uhum. E eu entendo. Sim. Porque, por exemplo, a pessoa vira e fala pra gente, mas Grécia, da hora, bonita a praia, né? Mano, não sei, eu fui pra Atenas. Eu olhei pra Acrópole e eu fiquei perdido, assim, com aquilo. Porque eu queria sugar a aura da Grécia. Cara, a gente fala da Grécia, cara, mas o que tem lá? Cara, tem os gregos. Tem a galera que senta num café de tarde e fala sobre a vida e Melhores tá pessoas, tranquila. inclusive. E são super hospitaleiros. Mas veja que isso é totalmente intangível. Você só consegue absorver isso no esquema que você falou. Uhum. E tipo, meu, eu senti o lugar, eu estive com pessoas, eu conversei. Mas, novamente, é o nosso objetivo. Sim. E aí eu acho que tem que ser totalmente aberto isso. Você tem que. O que eu queria passar aqui é, cara, conheça. Conheça a ti mesmo, mas se conheça primeiro. E saiba o que você quer de uma viagem. Cara, a viagem, ela é um investimento. Você faz um investimento pra ir. Não faça esse investimento em vão. Não vá pra uma viagem pensando com a cabeça de outra pessoa. Olhar Instagram, ter referências, todo mundo faz. A gente também olha pra saber onde a gente vai. Mas entenda o que você quer. Fala, cara, eu vou pra Itália. Por que eu quero ir pra Itália? O que que eu quero encontrar lá? Cara, eu quero comer. Eu que vou pra Espanha, eu quero comer um Ramon. É isso, eu quero comer bem. Cara, vá. Sua experiência vai ser sensacional. E digo isso porque, assim, nas primeiras viagens que a gente fez, a gente não sabia o que a gente queria no lugar. A Foi gente incrível. aprendeu com o tempo, com Foi certeza. muito legal. Mas hoje as viagens que a gente faz, cara, elas têm muito mais significado pra gente, que é um pouco do que você falou, sabe? Sim, sim. A gente fez uma vez um tour em Lisboa acho que foram 4 ou 5 dias que a gente foi passar em Lisboa. Claro, não era a nossa primeira vez na cidade, então a gente ainda tinha uma liberdade de: Dessa vez vou fazer isso". Eh, em que a gente decidiu que durante 5 dias a gente ia provar todos os pastéis de nata que a gente encontrasse pela cidade. Esse foi o Uhum. foco da nossa viagem, assim. Então, sei lá, acho que a gente provou uns 20, né, de uns 20 lugares, assim. E é isso, a gente não estava ali pra ir na Praça do Comércio, a gente não estava ali pra pegar o bondinho, a gente foi pra provar pastel de nata, 5 dias comendo pastel de nata e uns quilos a mais. Mas deu certo, assim, a gente ficou super feliz e é uma história que a gente conta até hoje, né. E Então, é isso, é. assim você não volta pra casa falando: "Viajar é bom, mas voltar pra casa é melhor". Eu não consigo entender Eu essa também parte, não, mas tá também bom. não. Mas é isso, cada um tem seu jeitinho, né, cada um viaja da forma que quer, cada um volta da forma que quer, Exato, ou não volta, né, exato. e E aí eu acho cada que um é na muito sua. importante o ponto que eu queria deixar aqui que acho que é legal a gente falar cara, você não precisa ser nômade. Você não precisa ser viajante, você não precisa largar a tua vida e ir para o mundo, sabe. Que inclusive é um gancho para um episódio que a Sim, gente vai falar sobre isso, sabe. Viajar é muito bom, mas saber o porquê você tá viajando vai ser É mais muito importante. melhor, Uhum. né. Então acho que é isso.
Fica aí o recado, galera. Não E seja o fiscal de viagem. um beijo e até o próximo episódio. Valeu!